Olá, esse é o Devocional da Igreja Nova Vida e Piedade. Nós estamos juntos no plano de leitura bíblica anual 2023. Eu sou Márcia Leal e nesse dia 3 de outubro vamos continuar no Evangelho segundo Mateus, capítulos 14 e 15. Capítulo 14 vem falando sobre a morte de João Batista e no versículo 13 a reação de Jesus, que diz: Jesus, ouvindo isso, a notícia da morte de João Batista, diz que retirou-se dali, num barco para um lugar deserto, à parte. Mas, sabendo as multidões, vieram das cidades seguindo por terra. E a Bíblia diz que, ao desembarcar dali, Jesus compadece daquela multidão e cura os seus enfermos. Quando avançar da hora, o cair da tarde, ao identificar que ali era um lugar deserto, não tinha o que comer, aquela multidão, os discípulos falam para eles se despedirem, para que eles fossem às aldeias para as aldeias comprarem algo de comer. Mas Jesus fala, não precisa eles se retirar, que ali mesmo eles iam dar de comer. E quando vem até Jesus os 5 pães e os 2 peixes, ao agradecer, ao abençoar, Jesus parte o pão, dá para os discípulos começam a distribuir e diz que todos comeram, se fartaram, ainda sobrou, né? Aqui diz 12 cestos, recolheram 12 cestos cheios. Tudo isso enche os nossos corações de fé, confiança, dependência na provisão e na abundância desse Deus. Glória a Deus. Quando segue no capítulo 14, vem descrevendo que depois disso Jesus se despede da multidão enquanto seus discípulos estão atravessando para o outro lado. Mas de repente se levanta um vento forte, as ondas batem contra aquele barco. E aí os discípulos ficam desesperados, mas Jesus tinha se retirado para orar, mas depois vai ao encontro daqueles discípulos sobre as águas, e tem um episódio em que Pedro anda sobre as águas ao encontro de Jesus. E aí identifica que Pedro, ao olhar a força do vento, a direção do vento, começa a submergir. E aí nós vamos vendo, já que a partir do versículo 30 do capítulo 14, e Jesus vai e pega Pedro pelas mãos, levanta ele, e a Bíblia relata que os dois, ambos, sobem para dentro do barco. E aí cessa o vento. E ele aqui reconhece que nós hoje possamos nos dobrar, adorar a presença de Deus, de Jesus em nossas vidas e fazer essa declaração que os discípulos fizeram no versículo 33. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Aleluia, que haja essa declaração, essa confiança e esse ambiente da presença de Deus e revelação de que Ele é o Filho de Deus. Aleluia. Quando nós vamos no capítulo 15, vem aqui, né, Jesus e a tradição dos anciãos, que era falando a respeito da lavagem das mãos, um ritual que eles tinham na hora ali, os bons judeus realizavam o ritual de lavagem das mãos antes, durante e após a refeição. E aqui Jesus identifica essa tradição passada aos judeus, e Jesus identifica que não era o que entrava, o alimento que entrava, que eles comiam com as mãos, que entrava a contaminação, mas sim o que estava dentro, no interior, no coração, na intenção do coração, isso sim contaminava. E aqui trazendo, para nós a aplicação, o coração que é fonte de pureza ou impureza humana, porque do nosso coração que brota, que saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, os furtos, os falsos testemunhos, as calúnias, as intenções, e que hoje nós possamos preservar o nosso coração segundo o coração de Deus, o ambiente, a presença de Deus e o que está brotando em nossos corações, que possamos preservar esse coração junto a Deus, puro, brotando os sentimentos saudáveis e relacionamentos saudáveis uns com os outros. Amém? E aí segue falando, o episódio da mulher cananeia que vem até Jesus pedindo socorro. Aqui essa mulher, ela identifica, porque nós vimos ela usar o título Filho de Davi, indicando que ela reconhece Jesus como Messias judaico. E aqui Jesus traz uma verdade, que ele veio para os seus, para o povo
de Israel, porque quando aquele declara, né, quando aquela mulher vem, adora Jesus, Jesus vai, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel, uma verdade, mas aquela mulher, ela se dobra, ela reconhece Jesus ali, o Messias judaico, e a partir daquela fé, daquela disponibilidade, daquela entrega daquela mulher, Jesus vai e reconhece a fé, maior do que até o próprio povo de Deus. Mas nós sabemos que aqui é algo também profundo, que Jesus, ele não rejeita, Deus não rejeita seu povo. Há uma promessa sobre Israel, apesar de ter rejeitado o Messias, mas há uma promessa. E nós hoje reconhecemos, porque todos que reconhecem, não éramos povos, não éramos povo de Deus, mas todos, a Bíblia diz que os seus o rejeitaram, mas todos aqueles que reconhecem, e aí deram-os o poder de ser filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Então nós hoje fomos alcançados pela graça e somos filhos de Deus porque reconhecemos a Jesus como Senhor e Salvador. Aleluias! E ali aquela mulher, a partir dessa fé, desse reconhecimento, a Bíblia diz que a sua filha foi curada. Aleluia! No mesmo momento, ela ficou curada e liberta. E aí, quando segue, mais uma vez, Jesus aqui, a Bíblia diz que ele cura muitos enfermos e nós vemos que o povo começa a glorificar a Deus, reconhecendo ao Deus maravilhoso e que nós possamos reconhecer esse Deus maravilhoso nas nossas vidas, que se compadece de nós, que olha para nós e que nós possamos nos voltar para Ele nesse ambiente. E quando nós vemos aqui no final do capítulo 15, a segunda multiplicação de pães e peixes, que a Bíblia diz, né, que chamando Jesus e seus discípulos, tendo compaixão daquela gente que já havia 3 dias que permaneciam ali, e ali Jesus fala, dai-lhe de comer, que eu não quero despedir eles em jejum, para que eles não venham desfalecer no caminho. O nosso Deus nos fortalece na nossa caminhada, que aqui diz, não quero despedir em jejum para que eles não desfaleçam pelo caminho. O nosso caminho, dia após dia, nós temos o sustento do Senhor e não vamos desfalecer. A esse Deus que nos sustenta, nos preserva, como a Bíblia diz, Filipenses 4, 19 e 20. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Ao nosso Deus e Pai seja a glória para todos sempre. Então saiba que nesse dia Ele supre todas as nossas necessidades, seja física, Ele cura, seja financeira, Ele supre, seja emocional, Ele irriga o nosso interior, seja relacional, Ele estabelece a reconciliação. Então que possamos clamar a Ele e Ele venha ao nosso encontro e nos toca e nos dá uma vida de abundância, uma vida de paz, de plenitude na presença dEle. Amém? Clame Ele nesse dia. Que Deus te abençoe e te guarde.